Da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra do secretário para a leitura das matérias destinadas ao expediente. Boa tarde a todos. Processo número 1457 de 2019. Ofício do senhor diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do balanço financeiro e patrimonial da credibilidade, bem como o balancete das despesas simplificado, com detalhamento das fichas por subelemento da despesa e a demonstração das variações patrimoniais relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Processo número 1005 de 2019. Ofícios do senhor prefeito municipal, encaminhando cópias dos decretos número 11.382 de abril de 2019, 11.399 de 15 de março de 2019. Processo número 1461 de 2019. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder abono aos servidores que especifique e dá outras providências. Encaminha as comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação com urgência. Ô, senhor presidente, estou melhor. Eu queria dar os parabéns à Vossa Excelência e todos os professores que fazem parte da casa, a professora Magali, que se empenharam para que o Rodney também, né, jogador de futebol, esqueça, às vezes também é professor de educação física. É porque ele fez tanto sucesso no futebol que a gente até se acostumar ele como, né? Vai ser também um grande que já é, né? Mas para superar o que ele fez no futebol vai demorar, viu? Só se virar secretário de esporte. Então eu acho que essa casa teve uma atuação fundamental em cobrar isso aí, e principalmente pela presidência que constantemente cobrou, e hoje estamos lendo o projeto e votaremos provavelmente na próxima terça-feira. Obrigado, vereador. Só fazer uma retificação, agradeço as palavras, mas foi um pedido, um pleito de todos os vereadores aqui presentes, né? Cada um atua de uma maneira, de um traquejo, mas foi um pleito dos 19 vereadores. O Executivo já tinha essa tradição, mandou parabéns à Educação, ao Executivo e à Câmara, e inclusive já peço às comissões, sob a presidência do Dr. Marcos Fontes e sob a presidência do Eduardo Lindoso, que se reúnam de maneira extraordinária essa semana, de preferência quinta, para que já na próxima terça-feira entre em regime de urgência, em primeira e segunda votação, o projeto do abono, para que já na folha do mês de abril já entre a compensação retroativa a janeiro. Obrigado, vereadores, e parabéns a todos. Processo número 1459 de 2019. Vereadores de São Caetano do Sul. Projeto de lei que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição nos concursos públicos para provimento de empregos permanentes em órgãos da administração pública direta e indireta do município de São Caetano do Sul, para os candidatos que especifiquem e dá outras providências. Caminhe as comissões. Processo número 1466 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que dispõe sobre a garantia da vedação para que agressores de mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Caminhe as comissões. Processo número 1471 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Gomes. Projeto de lei que estabelece a instalação de avisos que informem sobre a localização do botão de emergência e dispositivos de segurança por indicação tátil e em braille nas escadas rolantes no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Caminhe as comissões. Processo número 1483 de 2019. César Rogério Oliva. Projeto de lei que garante consulta aberta e restrita a todos os contratos, documentos e andamentos de processos licitatórios e contratuais em geral no âmbito virtual da administração pública municipal direta e indireta, proibindo a exigência de cadastro prévio, login e senha ou qualquer outro mecanismo que objetive a identificação do cidadão que desejar acesso a tais informações e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1485 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização da sessão azul nas salas de cinema situadas no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1493 de 2019.
Jander Cavalcante de Lira, projeto de lei que altera o item número 1.04, constante da lista anexa da Lei 4.193, de 19 de dezembro de 2003, e dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, e dá outras providências. As comissões. Processo número 1494 de 2019. Jander Cavalcante de Lira, projeto de lei que dispõe sobre a forma de escolha dos diretores das escolas municipais de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 1533 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Pontes, projeto de lei que institui o projeto de inteligência emocional no âmbito da rede municipal de ensino do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 1541 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Pontes, projeto de lei que dispõe sobre a fixação de placas de denúncia 180 nos sanitários femininos de bares, restaurantes, casas de espetáculos e congêneres e da outras providências. Caminhar as comissões. Processo número 1542 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Pontes, projeto de lei que institui no calendário de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização sobre a síndrome de Irlen e da outras providências. As comissões. Processo número 1543 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Pontes, projeto de lei que institui o programa Bicicleta Brasil, PDB, no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 1544 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Pontes, projeto de lei que institui o projeto Colorindo a Escola, na rede pública de ensino do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 1546 de 2019. César Rogério Oliva, Jander Cavalcante de Lira, projeto de lei que altera o inciso 1º do artigo 2º da Lei número 5.680, de 17 de outubro de 2018, que institui o programa Leite é Vida no município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 1589 de 2019. Rodney Cláudio Alexandre, projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia Municipal da Atividade Física, a ser comemorado anualmente no dia 6 de abril e da outras providências. As comissões. Processo número 1603 de 2019. Edson Roberto Parra, projeto de lei que assegura a prioridade na tramitação processual que figure como parte ou interveniente a pessoa com transtorno do espectro autista, PEA, e da outras providências. As comissões. Processo número 1604 de 2019. Rodney Cláudio Alexandre, projeto de decreto legislativo que concede título de cidadã sul-são-caetanense à senhora Maria Aparecida Bem da Poli pelos relevantes serviços prestados ao município. As comissões. Processo número 1605 de 2019. Rodney Cláudio Alexandre, projeto de resolução que institui a sessão solene comemorativa em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física e da outras providências. As comissões. Processo número 1614 de 2019. Ubiratã Ribeiro Figueiredo, projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Outubro Rosa Pet e da outras providências. As comissões. Processo número 1450 de 2019. Rodney Cláudio Alexandre, requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de São Caetano do Sul, na pessoa do secretário municipal, excelentíssimo senhor Roberto Luiz Vidosca, extensivo a todos os colaboradores da pasta, pelo sucesso da sexta edição da caminhada Mulheres em Movimento, em homenagem ao mês da mulher, realizada no domingo, dia 30 de março de 2019. Em discussão. Encerra a discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1456 de 2019. César Rogério Oliva, Ubiratã Figueiredo e Edlerson Piuniello. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações aos 28 anos de fundação do jornal Região, hoje administrado pelo jornalista Leandro Formigari. Em discussão, requerimento. Encerra a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1469 de 2019.
Marcos Sérgio Gonçalves Pontes. Requerimento solicitando envio de ofício da CISP, Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando aos responsáveis pelos bares, restaurantes, boates, casas de espetáculos e congêneres a fixação de placas informativas do serviço Vice-Denúncia 180 nos sanitários femininos. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam em discussão. Aprovado. Processo número 1470 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Pontes. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, João Argentino da Costa Dória, Júnior, João Dória, por manter, dentre outros programas, um importante projeto político. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam em discussão. Aprovado. Processo número 1480 de 2019, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações ao primeiro aniversário da unidade do Grupo Souza Supermercados, instalada na cidade de São Caetano do Sul, comemorado no dia, data de 5 de abril deste mês. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam em discussão. Aprovado. Processo número 1487 de 2019, Olímpio Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações à rota Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar pelo êxito obtido em operação realizada na data de 4 de abril de 2019 no combate frontal a uma quadrilha que praticava roubo a banco no município de Guararema, interior de São Paulo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, o requerimento. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam em discussão. Aprovado. Processo número 1529 de 2019, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações ao secretário municipal de educação, professor Fabrício Coutinho Faria, pela recondução ao cargo de diretor da IMEF Senador Flávio do educador Tiago Luiz de Araújo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam em discussão. Aprovado. Processo número 1532 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Pontes. Requerimento solicitando envio de ofício à APA, Associação Paulista de Supermercados, visando campanhas sobre a fixação de avisos com o número de vagas preferenciais nos supermercados e hipermercados, além de alertas de multa para quem estacionar o veículo e vagas destinadas às pessoas com deficiência e ou idosas. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1552 de 2019, Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à Academia Ítali, visando a implantação do passeio público de calçada de sinalização destinada à orientação de deficientes visuais na entrada e saída de veículos. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1553 de 2019, Biratã Ribeiro Figueiredo. Moção de apoio à lei número 16.897 de 2018 do município de São Paulo, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso. Não sei responder. 8 de abril, né? Consegue. 8 de abril, né? Ela assinou dia 8 de abril. Assinado 8 de abril. Não, 8 de abril. Está assinado aqui por você. Bom, vamos votar? Em discussão, a moção? Em votação, os vereadores que forem favoráveis à moção de apoio, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1554 de 2019, Biratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao jubileu da Polícia Federal, pelos 75 anos de excelentes serviços prestados à sociedade comemorados em 28 de março deste ano.
Em discussão, encerrada a discussão e votação ao requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1555 de 2019. Emerson Piumiero. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações ao tiro de guerra 02069, São Caetano do Sul, pela ajuda e colaboração valiosas às vítimas das enchentes ocorridas nos dias 10 e 11 de março de 2019, em diversos bairros do nosso município. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Processo número 1597 de 2019. Emerson Piumiero. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações ao presidente da Câmara, vereador Anacleto Campanella Júnior, por firmar a brilhante parceria da Câmara de São Caetano do Sul com a Aprende Espaço de Trânsito. Em votação, requerimento. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1609 de 2019. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações pela cerimônia de nominação do prédio edifício Milton Andrade e o lançamento da revista institucional Realizações, abrindo as ações comemorativas do aniversário de 51 anos da Fundação das Artes Plásticas, realizada em 4 de abril de 2019. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação. Os senadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1611 de 2019. Eduardo José Vidosky. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações ao senhor Eliseu Torregosa, pelos 54 anos de fundação do seu estabelecimento Banca do Eliseu em nosso município. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis ao requerimento permanecem como estão. Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à terceira companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em discussão, os requerimentos, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis aos requerimentos permanecem como estão. Aprovados. Processo número 1486 de 2019. Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Metrô, Companhia do Metropolitano de São Paulo, visando informações sobre a possibilidade de termos 2 vagas do Legislativo de região do Grande ABC do Grupo Estadual de Estudos responsável pela definição do modal de transporte da linha 18 bronze de metrô, que vai ligar a região à capital. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1531 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à APAS, Associação Paulista de Supermercados, visando informações sobre quais os supermercados ou hipermercados estão obedecendo literalmente o disposto no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Hoje, excepcionalmente, felizmente, nós temos um minuto de silêncio. Processo número 105 de 2019. Biratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre a demora no processo de revitalização do Parque Municipal José Alves dos Reis, localizado na Estrada das Lágrimas 320, bairro Jardim São Caetano. Em discussão, requerimento, em votação, os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Processo número 106 de 2019. César Rogério Oliva e outros. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação, SEDUC,
solicitando informações sobre o projeto para a construção de uma nova escola de educação infantil e a readequação da área integral de passeios, localizada na Praça Luiz Olímpio Tortorello, no quadrilátero entre a Vila Goiás e as ruas Manuel Coelho, Rio Grande do Sul, Jaime da Costa Padrão, neste município. O presidente não foi já. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Foi rejeitado com os votos favoráveis. Vereador César, vereador Jânio, vereador Biancan. Senhor presidente, só para justificar, Pois não. com todo o respeito que eu tenho a todos os meus nobres colegas, mas eu acabei de aprovar pelo menos meia dúzia de requerimentos de todos vocês em relação aos mais diversos assuntos. E aí eu peço informações apenas sobre a construção, a eventual construção da escola na Praça Luiz Olímpio Tortorello, aqui ao lado, e é definitivamente rejeitado. Eu só queria aqui deixar sempre à disposição a minha boa vontade de continuar aprovando os requerimentos dos senhores, mas também pedir, pelo menos coerentemente, algo que faça valer a opinião pública, que a gente tenha pelo menos algumas informações quando eu requerir. Obrigado. Pois não? Complementar a fala do vereador Sérgio, está sendo injusto. Nós aprovamos os requerimentos de informação da oposição na semana passada, na semana retrasada, promovemos aqui o exercício democrático, o debate democrático. Então, a questão não se coloca como simplesmente aprovar ou rejeitar porque era a oposição da situação. É que ainda está em elaboração, esse projeto ainda está saindo, estão sendo feitos estudos ainda. Posso antecipar desde já que nós temos uma área muito grande de concreto ali, que a vegetação que tinha no princípio dessa praça, que era uma vegetação muito rica, ela já foi destruída para ser construída naquelas colunas. Então, o que vai ser feito lá vai ser em cima disso, sem afetar a vegetação nenhuma. Agora, ainda está em estudos, uma empresa foi contratada para elaborar os estudos desse projeto. Ainda não temos essas informações, posteriormente a gente vai passar como dizer, mas ainda não é questão de perseguição à oposição. A oposição tem requerimentos aprovados aqui nas últimas sessões e a gente espera que quando eles tiverem base, eles vão ter como continuar sendo aprovados. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Processo número 108 de 2019. Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Requerimento solicitando envios de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando informações referentes aos estudos elaborados pela VIP de Ação Padre Eustáquio que justifica o aumento da tarifa de ônibus de São Caetano do Sul, ocorrido a partir das 0 horas de 13 de janeiro de 2019, de 4h20 para 4h50. Em discussão, requerimento do vereador Funac. Iniciada a discussão e votação, os vereadores já de acordo permanecem como estão. Requerimento rejeitado por ser matéria de ofício e não de requerimento desta casa. Processo número 620 de 2019. Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Ministério da Saúde, visando informações referentes ao controle de zoonoses sobre os cuidados que o Poder Público de São Caetano do Sul está tomando em relação à dengue. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão. Aprovado pelo requerimento do vereador Jander Lira. Isso mostra a independência e a autonomia desta casa. Encerrada o expediente, passamos agora à explicação pessoal. O primeiro vereador a falar, o vereador Tite Campanella. Presidente, quero só pontuar aqui, boa tarde. Questão que nós estamos, mais uma vez, está vindo à baila, a questão do consórcio intermunicipal. Recebemos a notícia hoje pelo Diário do ABC que o presidente do consórcio, o vereador Paulinho Serra, vai fazer uma visita a esta Casa de Leis na semana que vem. Acho muito bacana a visita dele, vai ser muito bem recebido. Mas eu começo a me preocupar com essa questão da regionalidade, com alguns aspectos que têm ocorrido recentemente. O primeiro deles foi com relação à descentralização da entrega dos medicamentos do alto custo do Hospital Mário Covas. Então, que era realizado pelo Hospital Mário Covas, isso começou a ser feito agora pela cidade de São Bernardo do Campo, uma ação em que o governador do estado pessoalmente foi lá e fez esse gesto. Eu acho estranho
né? Por que começar por São Bernardo, já que é uma logística muito mais complicada? Tecnicamente, para você fazer uma experiência, talvez fosse melhor começar até pela menor das cidades. Mas vamos entender que houve aí talvez um viés político na escolha dessa cidade, então se privilegiou a população de São Bernardo do Campo em detrimento da população dos outros 6 municípios. Ao mesmo tempo, me chegou a informação de que a criação do BAEP, que é um batalhão, se não me ajuda aí, de ações especiais da Polícia Militar, que merece, o auxiliar Barroco, que merece todo o nosso agradecimento, todas as nossas louvações, sem problema, mas me chegou a informação que o BAEP está sendo montado em detrimento do policiamento existente nas demais cidades. São Caetano do Sul, por exemplo, perdeu duas viaturas do tático. Nós temos 3 viaturas do tático e temos somente uma agora, parece que é 2 do comandante. 2, então, foram removidas para São Bernardo para serem incluídas no BAEP. E em Diadema é pior ainda, foram 8 viaturas do tático removidas do patrulhamento da cidade de Diadema para São Bernardo e poder montar o batalhão do BAEP. Ou seja, são informações que são preocupantes, porque eu espero que não esteja sendo usado, o governador não esteja sendo usado politicamente para privilegiar uma cidade do ABC, em detrimento das outras 6. Acho que campanha é uma coisa, na campanha a gente tem que fazer campanha mesmo. Agora, é uma situação um pouco complicada. A mesma coisa no CROSS. Nós já tivemos, o CROSS é central de agendamento eletivo de cirurgias. Nós já tivemos, a gente faz parte de um que engloba a cidade de São Paulo, e a gente já pensou, já tentou-se no passado, através do consórcio, fazer um CROSS regional. E na época o presidente do consórcio, no ano passado, ele quis fazer um CROSS regional, mas excluindo o Diadema também, porque o prefeito de Diadema também tinha se afastado do consórcio. Acho que esse não é o objetivo do consórcio. Então essa interlocução das cidades com o consórcio e com o governo do estado está ficando um pouco complicado demais. Claro, porque é o seguinte, o consórcio, as falhas que eu vejo também no consórcio são essas, que eu quero com você. Formar um batalhão especial, treinado, preparado para grandes ações, parabéns para a região. Mas, poxa, o governador tira o patrimônio da cidade, em vez de ele adquirir, contratar novos policiais, por novas viaturas, para acrescentar o que você tem. Então, quer dizer, que tinha 2, passa 3, passa a ter 1, para ter um batalhão que vai atender desde o Rio Grande da Serra até a divisa com São Paulo. Então, na minha visão, não é coisa de detalhe, mas seria mais ou menos essa ideia. Você o outro para criar uma unidade de trabalho. Tudo bem, vai ser um pessoal treinado, a gente sabe que é um pessoal com equipamento pesado, tem um poder de resposta mais rápido, um poder não ofensivo, mas de resposta mais forte. Tudo isso a gente tem, mas é a política do tira daqui, põe ali e faz de conta que está tudo certo. Concordo com você, é aonde o consórcio não deveria deixar isso acontecer. Exatamente. É onde o consórcio, o seu governador, o senhor foi votado, o senhor está cantando, o senhor teve muito voto sem progresso, tal, mas, poxa, o senhor está tirando para criar uma coisa que vai ficar do tamanho. Temos relativo, ele foi mais votado em São Caetano que em São Bernardo. Com certeza. Então, quer dizer, que criou uma insígnia nova pela polícia da região, nós começamos a repetir. Continua a ser. Só vai ficar desprovido no nosso município e nos municípios. E talvez tenha aqui uma operação em Santo André e São Bernardo se sai dentro. Então, se temos concluído, senhor presidente, São Caetano no consórcio, começamos muitíssimo mal. Obrigado, senhor presidente. Vereador César Oliveira. Boa tarde a todos. Apenas para complementar a informação do consórcio, eu acho que alguém precisa explicar para o líder que o governador não faz parte do consórcio. Os prefeitos que fazem, aliás não fazem, né? Porque em São Caetano do Sul, nosso prefeito quis se retirar e está dando um calote no consórcio porque nós não cancelamos o contrato, apenas suspendemos o pagamento. Então precisamos ver essa questão como vai ficar daqui para frente.
E aí o Poder Executivo tem que articular com o governador, que inclusive é do mesmo partido dele. Mas enfim, deixa eu continuar aqui. Não poderia deixar de mencionar nessa tribuna a questão ocorrida na sexta-feira passada na nossa cidade. É lamentável, né, após tudo que nós passamos no país, todo aquele lamaçal que nós estamos tentando sair de toda essa nova política, ver essa situação caótica adentrar na nossa cidade. Óbvio que ainda cabem recursos, cabem ampla defesa, é óbvio que todo mundo aqui está sujeito a responder ao processo, mas essa decisão em primeira instância se solidificou. E com isso todos nós perdemos. A cidade perde, empresários somem, expectativa de investimento some, empréstimos aí que o prefeito tanto quer buscar também dificulta. Não existe motivo algum para comemorarmos nada, e sim refletir sobre o que está acontecendo e a cidade de São Caetano do Sul que nós temos no futuro. Passada essa consideração que eu não podia deixar de fazer, eu queria parabenizar nesta tribuna, utilizar esta tribuna para parabenizar o secretário de Educação, Fabrício, por ter tido, pela postura que ele teve, de tratar com os alunos e com os pais com relação ao diretor Júlio, que tinha sido removido do quadro da escola, e tinha havido uma grande movimentação para que ele retornasse. E o Fabrício teve uma postura realmente daquelas que a gente espera, senador Fábio. Realmente teve uma postura daquelas que a gente espera, de diálogo e de resolução daquela demanda dos pais e dos alunos. Proponho ao Fabrício a mesma coerência, a mesma postura com relação às outras escolas, como por exemplo o Gaia, que nós temos aí mais de 200 assinaturas já no abaixo assinado, que pedem a volta do diretor Júlio, certo? Utilizando esses 2 minutos finais, para falar que na data de hoje, na parte da manhã, eu fiz uma fiscalização no pronto-socorro Albert Seio, reinaugurado recentemente. Conversei bastante com a diretora, que ela justificou algumas falhas e demonstrou uma boa vontade de estar corrigindo diariamente aquelas arestas que aparecem no dia a dia do atendimento do pronto-socorro. Deixei ali as reclamações dos munícipes, pude perceber o grave problema de sistema que o pronto-socorro está passando, grave problema de que a pessoa que está trabalhando não consegue finalizar uma ficha de atendimento, o sistema cai, e ela vai tentar fazer a ficha de novo, o sistema cai, e ela vai fazer a ficha de novo, o sistema cai. Então, realmente, a parte do TI lá precisa melhorar muito essa questão, isso causa um atraso muito grande interno. Assim como a reclamação dos médicos, que eu descobri que de 3 que tínhamos já passaram para 4, de acordo com a demanda. Antes de dividir a UPA e PS haviam 6, então agora já passamos para 4 e ainda temos muito esperto. Isso aí a gente desmascara um pouco aquele discurso de que o grande problema era o pessoal que vinha de fora, então precisamos melhorar essa questão. O ar-condicionado, também uma reclamação, parece que voltou a funcionar, está ok. Espera de exame simples, espera de mais de 5 horas para 5 exames de sangue serem entregues. Também deixei lá essa preocupação. E também pude perceber um PS bastante cheio e uma UPA quase vazia. Então precisamos achar o equilíbrio nesse novo aparelho da saúde, porque muita gente tem saído do pronto-socorro para ser atendido na UPA. Tem sido atendido até de forma mais séria e melhor. Com certeza vou continuar com essas visitas do pronto-socorro para garantir que tudo aquilo que foi feito em marketing prometido que tivesse sido entregue seja entregue definitivamente. Então contem com o nosso mandato para realmente fazer aquilo que a gente deve. Obrigado. Edson Parra, vereador Jodelira.
senhor prefeito, caros parlamentares, público aqui presente. Perdão, ainda presidente. É que eu estava ainda no discurso do nobre vereador César Oliva. Na verdade, espero que esse problema que o município passe rápido. Nenhum município merece ficar nessa indefinição, que a justiça seja célere, é isso, César? E cega. Senhor presidente, eu fiz o requerimento de informação, infelizmente ainda não foi votado, é outro para o Saesa, porque depois de um ano, usando a lei 12.527, eu consegui a resposta acerca das 11 bicas públicas de São Caetano. Nenhuma delas, vou repetir, nenhuma delas recebe água de poço artesiano, todas é água da Sabesp. Entretanto, a Saesa gasta milhões com contratos publicitários, mas não gasta nada para avisar os munícipes. E aí tem muita gente gastando gasolina, perdendo tempo para ir buscar água na bica, quando é a mesma água da torneira. Portanto, o munícipe não perca tempo. A água da bica é água da torneira. E até agora a Saesa não justifica porque continua usando a água da Sabesp. Apesar de eu estou aqui, o dinheiro oficial, houve uma transferência de 18 milhões, hoje dentro do orçamento da Saesa. Aí eu faço a pergunta, será que é para contratar a empresa para cuidar dos poços artesianos? Bem, o DAI é uma caixa preta que precisa ser quebrada. Espero que rápido. Antes que tome conta do município, porque já cuida da taxa de lixo, aliás, é o subprefeito, o doutor Toscano é o subprefeito. Viu, presidente? Estava no olho quando assumir. E eu queria aproveitar também para falar um pouco sobre a educação. O senhor acabou de ler aqui, a mesa leu em projeto que espero que ande rápido, e é o seguinte: esse projeto eu já tinha intenção de colocá-lo aqui para ser aprovado, espero que seja, mas a demanda nessa substituição dos secretários me viu a oportunidade, que a gente chama janela de oportunidade, que é o seguinte: o projeto trata de nós fazermos eleições diretas para diretores de escola, a partir de 100 alunos, pais, professores, pais que são da APM, professores e funcionários, votarão em uma lista tríplice. Pois não? Presidente, gentileza. Na condição de presidente, não posso subscrever, porque a gente tem que se manter neutro a mesmo. Mas, enquanto vereador, subscreveria este projeto. Acho que tem que ter claro, de fato, quais critérios, regras, e, no caso, se for eleição direta de participação da comunidade, na eleição de diretores em cada escola. Perfeito, belíssima iniciativa, terá nos deu apoio em momento oportuno. Obrigado, senhor presidente. Então, o que vai acontecer? A comunidade da escola escolhe 3 nomes. Esses 3 nomes irão para o prefeito e daí vai escolher um dos 3. Vamos evitar esse problema dessa troca-troca de ter um diretor que não seja de acordo com a vontade da comunidade. Mas quando esse projeto chegar aqui, haverá tempo suficiente para esta casa discutir e aprofundar. O projeto vai no caminho de atender a comunidade e de a gente trabalhar democraticamente na escolha de um diretor da escola, para que não ocorra, mudou o secretário, você muda completamente. E a gente sabe que uma escola não é fácil trabalhar. Não é fácil, você está mudando constantemente, é uma coisa extremamente complicada. Seriam essas questões que eu queria para falar hoje, mas aproveitar e só para encerrar, eu dizer que espero, sonho, torço, acredito
que a esperança sempre estará presente nesta cidade. Professora Magali, Dr. Marcos Fontes, presidente, nobres pares, o presidente, imprensa. Só para fazer alguns lembretes sobre a necessidade dos eleitores comparecerem para fazer a realização da biometria, essa nova convocação, a importância da cidadania, da nossa participação, porque a biometria é muito importante justamente para evitarmos fraude. Eu acho que cabe a todos nós divulgarmos para que a população compareça para realizar a biometria. E, em segundo lugar, amanhã começará a campanha nacional de vacinação. A importância disso é muito grande, porque se pegarmos a estatística só esse ano, no Brasil tivemos 200 até março, 232 casos novos do vírus de influenza, sendo que desses, 50 evoluíram para a morte. Ou seja, só em São Paulo são 49 casos de contaminação, sendo 2 mortes. Então, cabe a nós divulgarmos o calendário dia 10 a dia 19. O grupo prioritário será de crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas. Puérperas, logicamente, até 45 dias pós-parto. E depois, no dia 22, idosos acima de 65 anos, pessoas com comorbidade, hipertensão, diabetes e professores. Viu, Janete? Professores a partir do dia 22 também. E o dia 4 de maio é o dia D, ou seja, todos os grupos serão convocados para a vacinação. Não esqueçam, divulguem que é muito importante essa vacinação. Isso faz parte da saúde pública, para evitar justamente consequências maiores. E por fim, eu gostaria de parabenizar o nosso secretário, João Manuel, porque nessa semana, ele acabou concedendo mais credenciais para os artesãos e para o setor de gastronomia. Foram 62 credenciais e com a projeção de mais 28, total de 90. E baseado nisso, fiz uma propositura que eu acho muito interessante para que outros parques pudessem ter mais feiras de artesanato, porque afinal de contas, isso não é só uma arrecadação para a cidade, sim para as próprias famílias que muitas vezes dependem dessa arrecadação. E também agradecer, senhor presidente, por a designação de fazer parte como titular e o Olímpio também no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Monteiro Rubira. Vereador Maurício Fernandes. Vereador Ricardo Anzejuto. Vereador Professor Rodney. Boa noite a todos e a todas, nobres vereadores, presidente, público, imprensa. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre política pública, né? Eu entendo que a política partidária é importante, mas acredito que possamos realmente entender e indicar algumas situações que vão fazer realmente a diferença dentro do setor público. Eu protocolei uma indicação para o governo, consequentemente para a Secretaria da Saúde, sobre um projeto de cardiologia. Esse projeto ele é feito no Canadá, senhor presidente, há anos já, né? Ele chama-se Minute Clinic. É um projeto que a gente tem que ter entendimento que as doenças cardíacas, elas cometem 70% das mortes no nosso país. E esse projeto seria um atendimento priorizado na questão da demanda
em relação à enfermagem. Os enfermeiros fariam a triagem e o médico cardiologista, especialista, passaria no final da consulta para que se pudesse dar realmente o diagnóstico da doença. Isso pode ser colocado de uma forma, e a humanização do atendimento. A humanização do atendimento será feita realmente pela enfermagem, que também é preparada para fazer todo esse processo de triagem. Então, acredito que vai atender toda a demanda muito mais rápido e, consequentemente, terminamos a fila de espera. Algumas indicações também na questão da segurança, que eu acredito que podemos ter mais operação de saturação, né, quem da área militar pode falar melhor que eu, e alguns serviços de inteligência. Não sei se o estatuto permite esta ação da GCM, mas acredito que é uma indicação para que isso possa se pensar e realmente poder ter um estudo em relação a isso. Coloquei alguns projetos da área de educação, esporte, hoje é a minha penúltima sessão. De antemão já agradeço a todos vocês, vou agradecer na última pelo acolhimento, pelo respeito, aprendi muito, mas acho que ainda temos que repensar a política na nossa cidade, de verdade. E o que eu mais penso em relação à importância da gestão é a gestão compartilhada, que eu não vejo acontecer na maioria das cidades. Essa questão compartilhada, ela indica-se de um trabalho intersecretarial, às vezes por questão de ego, às vezes por questão de vaidade. Muitos projetos não acontecem na nossa cidade ou em outras cidades por questão de não se abrir mão de alguns egos. Eu acho que isso faz com que a nossa cidade retroceda. Então, a importância do trabalho intersecretarial. Não temos que ter louros para que eu faça isso ou eu não faça aquilo, e sim quem ganha é a cidade. Muito obrigado, boa noite. Boas indicações, vereador Sidney Bezerra, vereador Figueiredo. Encerrada a explicação pessoal, passamos à ordem do dia. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da primeiro projeto de lei pertencente à ordem do dia. Processo número 1903/2018. Edson Roberto Parra. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui o Dia dos Cordeiros no âmbito do município de São Caetano do Sul. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Comunicamos ao plenário que encontra-se na mesa emenda ao projeto de lei do vereador Biratã Figueiredo. Essa emenda ao projeto do PAR. Perfeito. Em discussão o projeto de lei, encerrada a discussão e votação sem prejuízo da emenda. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da emenda única. Emenda única. Processo número 1903/2018. Altera a redação do artigo 2º que passa a vigorar com o seguinte teor. Artigo 2º. Para comemoração alusiva à data que trata o artigo 1º, serão hasteadas as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do município de São Caetano do Sul. Movimento Escoteiro. Em discussão a emenda, encerrada a discussão, coloco em votação a emenda. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada emenda única de forma unânime, peço que remeta-se o projeto da Comissão de Justiça e Redação para entrosar a emenda e apresentar a redação final para discussão e aprovação em plenário. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 5436/2018. Edson Roberto Parra. Segunda discussão e votação do projeto de lei que estabelece o incentivo ao escotismo nas escolas municipais no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão. Aprovado
Peço à diretoria legislativa que depois na presidência a gente faça a discussão desse projeto. Peço que a palavra do Victor Voltarelli para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 4130 de 2017. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Discussão e votação únicas adiadas do parecer número 9 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço de transporte coletivo de passageiros de São Caetano do Sul e da outras providências. Em discussão. Vou discutir, vereador? Deixa eu parecer. Senhor presidente, mesa, vereadores, público aqui presente, os amigos que nos assistem pelas redes sociais. Esse projeto aqui, a gente, é óbvio que respeita aqui o parecer da comissão, só que o governo do Estado de São Paulo, junto com o município de São Paulo, há pouco tempo, acho que não faz nem um mês ainda, foi aprovado este mesmo projeto no Estado de São Paulo. Em São Bernardo do Campo, aprovaram o mesmo projeto, a mesma coisa, que é o transporte de animais domésticos no transporte coletivo. Está aprovado em várias cidades do Brasil, não é só São Paulo, várias cidades do Brasil. Então, senhores vereadores, eu estou encaminhando aqui, pedindo a vossas excelências que votem a favor do projeto, porque conhecendo o coração do prefeito, que eu conheço, eu sei que o prefeito tem bom coração, ele não vai vetar esse projeto quando chegar na mesa dele, ele vai sancioná-lo, entendeu? Então eu peço aos senhores também que votem favorável, porque essa inconstitucionalidade aqui, ao meu ver, ela não existe. Uma vez que até o próprio Conselho de Estado, no mês passado, foi aprovado o mesmo projeto. Encerrada a discussão. Perfeito. Eu gostaria, com autorização do autor, de vistas desse projeto por 2 sessões, para a gente poder, talvez a gente discutindo junto, conjuntamente, a gente possa. Eu posso pedir vistas do parecer, desse parecer? Pode pedir vistas para a discussão, mas não mudar o parecer. Não mudar o parecer, eu sei, mas para a gente analisar melhor o projeto. Pode. Então eu gostaria de pedir vistas por 2 sessões. Só para incrementar a discussão, este é um dos projetos que a gente já tanto debateu nessa casa, de mérito extremamente importante, volta na discussão da nossa famosa lei orgânica. Essa era a pergunta que eu ia fazer com o Biratão. Biratão, o projeto veio pelo apoio do vereador ou do executivo? Vereador. Não, das sociedades. Ela veio pela mão veio da Câmara, com certeza. Câmara de São Paulo. Vereador, eu queria sentar com essa vistas do projeto para a gente conversar melhor sobre ele. Peço vistas por 2 sessões. Vereador, só fazer uma ajuste, pode pedir vista por uma sessão, porque já foi pedido por 2 anteriormente, para que nesse período a gente possa incrementar junto à nossa lei orgânica qual é o ponto, qual que inviabiliza esse projeto, para que a gente possa abrir uma discussão e rever isso para que você possa representar. Coloque em votação o pedido de vistas por uma sessão do vereador Tite Campanella. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado por uma sessão para que a gente possa fazer a discussão do mérito da forma deste projeto. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do 4º item da ordem do dia. Processo número 4793 de 2017. Jander Cavalcante de Lira. Discussão e votação únicas do parecer número 408 de 2017 e 2018 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre o reconhecimento da prática da capoeira como expressão cultural e esportiva de caráter educacional, bem como a constituição de parcerias para o seu ensino nas escolas municipais e da outras providências. Coloco em discussão o parecer, não o mérito do projeto. Ainda, presidente, e o vereador presidente, caros parlamentares,
público aqui. Eu vou discutir realmente o parecer. Em respeito à nobre comissão, mas ela errou ao dar um parecer contrário. Porque ela argumenta, no parecer da nossa Comissão Constituição e Justiça, ela argumenta que é inconstitucional baseado no artigo 42 da Lei Orgânica do Município de São Caetano do Sul. Vamos ler o artigo 42. Compete exclusivamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponha sobre item 1, criação e extinção de cargos, funções, empregos, e por aí vai. Item 2, criação, estruturação, atribuição das secretarias, diretorias, vai por aí. Item 3, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentamento de servidores. Pois bem, o artigo 42 fala especificamente criação, estruturação e atribuições das secretarias. O nosso projeto de lei, ele em nenhum momento ele trata deste assunto. Ele fala o seguinte: ele reconhece como prática de expressão cultural e esportiva de caráter educacional a capoeira, porque já inclusive é reconhecido culturalmente como uma grande expressão nossa do ponto de vista federal. Pena que a nossa vereadora afrodescendente, Joaquim Nogueira, não esteja aqui, porque ela inclusive é uma pessoa que, viu, presidente, ela tem todos os defeitos, mas ela não é uma pessoa ingrata. A Sueli ia votar nesse projeto, porque ela não ia trair a capoeira que tem origem afrodescendente. Tenho certeza, viu, Chico? Você acredita que a Sueli é uma pessoa ingrata? Pois é, eu tenho certeza absoluta. Ela não é de trair nem cuspir no prato que come. Pena que não esteja aqui. Pena que não esteja. Eu sei que eu diga, né, presidente? Exatamente. E nosso projeto de lei, ele não trata disso. Ele diz apenas, autoriza ao Executivo a celebrar parcerias. No artigo 42, não há nenhuma proibição à parceria. Não há. Portanto, se não há proibição, não se justifica o argumento, o parecer técnico da comissão. Cai o parecer. Por quê? Porque o argumento é que o artigo 42 proíbe. Ora, o artigo 42 em nenhum momento proíbe parceria. Aliás, senhor presidente, ainda presidente, precisamos avançar na nossa lei orgânica, porque, baseado nesse projeto de lei, eu, junto com minha assessoria, nós lemos de cabo a rabo, relemos, fizemos um estudo aprofundado da nossa lei orgânica e em nenhum momento ele trata de parcerias. E hoje é algo comum entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada, as entidades do terceiro setor, as chamadas ONGs. E a nossa lei orgânica não trata disso. Inclusive, a gente precisa trabalhar sobre isso, senhores vereadores, que ela é de 90. Ela já está um tanto atrasada. Antes que o senhor deixe a presidência, precisamos discutir isso. Porque depois que vira prefeito, aí parece que esquece que foi vereador. Espero que não aconteça esse problema com a nossa excelência. Mas voltando ao parecer, o parecer não se sustenta. Portanto, como a própria lei orgânica fala, trata, diz claramente, daqui, claramente, e nosso regimento interno também o assim faz. 10 minutos, senhor presidente. Esse plenário, ele é autônomo, é independente
para derrubar qualquer parecer das comissões. Porque, na verdade, a discussão aqui é política. Mas eu estou mostrando que, tecnicamente, o parecer não se sustenta. Só tem uma justificativa para que a gente não aprove essa lei. É porque é iniciativa do vereador de oposição. A iniciativa do vereador de oposição, não vamos dar, como diz, né, Chico, popularmente, vamos dar carne a pinto, não é isso? Não vamos dar discurso para a oposição, logo, porque esse governo, viu, Biratã? Viu, César Oliva? Esse governo é o seguinte, ele gosta de oposição, mas a nossa, ele tem uma oposição com grama de jardim, uma paradinha ali, a gente não pode crescer. Quando a gente apresenta um projeto, aí a máquina parte. Aí, grama de jardim, sem ficar parado, não pode crescer. Essa razão, eu não entendo, porque juridicamente um parecer desse não se sustenta. Eu não estou nem discutindo o mérito, atendendo a solicitação e a autorização do presidente. Porque a capoeira, o que é qual o projeto? Rapidamente, só para vocês entenderem. O projeto que trata de reconhecer a capoeira como expressão cultural de São Caetano, que é muito forte essa atividade aqui em São Caetano, e autoriza, nem autoriza, ele abre um espaço, mas com uma indicação para que o poder público, viu, Magali, você como professor que foi secretária, eu sei que você sabe a importância da capoeira, que a capoeira seja usada nas escolas, como já foi, na época, o doutor Jaime não está aqui, né, Jaime Tortorello, na época do Tortorello, foi muito usada nas escolas. E aqui está o Rodney, né, como futuro secretário dos esportes, sabe que a capoeira ela transita entre o esporte e a cultura. Mas graças a Deus, que assim seja, né? Que assim seja. Que a capoeira é importante na formação educacional e de cidadania dos nossos alunos. Então o mérito nem se discute. O que eu estou mostrando aqui é que infelizmente houve um erro. E agora é o momento de a gente corrigir esse erro, essa leitura um tanto enviesada que a comissão teve. O artigo 42 é claro, ele não trata em nenhum momento de parcerias, que é o que nós estamos aqui propondo. É uma parceria entre as entidades já formadas na sociedade civil, são várias escolas de capoeiras, né? E a nossa Secretaria de Educação. Daí, eu peço como iniciativa do plenário e o próprio regimento garante isso e derrube o parecer da comissão por falta, por iniciativa falsa e errônea do ponto de vista legal, para que não se fique configurado, meu nobre líder, que isso é uma perseguição à oposição, já que já se aprovou aqui um requerimento da oposição, né? Já que se teve a generosidade de pedir vista do projeto do diretor Figueiredo para tentar aprovar que é outro projeto da oposição, eu peço também que a bancada governista derrube o parecer da comissão e permita que a gente reconheça a capoeira como algo importante, uma atividade cultural fundamental na construção da cidadania e que a gente indique isso para que as escolas de São Caetano possam ter esta atividade cultural para todos os nossos alunos. Obrigado pela defesa, vereador. Encaminhar, vereador. 5 minutos. E acho que o Jânio tem todo o direito, o vereador Jânio, tem todo o direito de pensar diferente. Votou contra na comissão, chega aqui e defende a mudança do parecer. Está correto, é democrático. Agora chega aqui e falar que é perseguição,
que esse governo quer oposição, trama, que não quer que cresce. É uma ladainha política, é proselitismo, é pensar demais e na questão eleitoral. O parecer foi técnico, votado por 5 vereadores sérios, presidido por um presidente, vereador sério, que é o Dr. Carlos Humberto Serafim. Eu era um membro, simples membro, como o senhor Jander, e nós votamos tecnicamente escorado na opinião do jurídico da casa, que era oposição no passado, que nunca foi ao líquio. Então, só para estabelecer a verdade, porque aqui falar uma coisa, o público não sabe como é que foi dado o parecer. Ninguém imagina como foi dado o parecer. Eu sei, eu estava lá. Não foi político, não foi perseguição, não foi para podar grama, nesses termos todos que o Jander se acostumou a usar aqui na tribuna, que pega bem na mídia social, mas não é verdade. Infelizmente, eu sou testemunho que isso não é verdade. Muito obrigado. Quero fazer aqui as palavras do vereador Edson Barros. Eu até entendo o parecer aqui, o projeto autorizativo não tem por que a gente fazer projeto autorizativo, não é permitido, não é prática comum, mas as palavras do vereador Jander me comoveram. E para que não haja aqui nenhuma acusação de a gente tratar uma oposição de um jeito e outra de outro, eu também gostaria de pedir vistas por uma sessão desse projeto, para que a gente possa construir uma solução mais adequada. Graças ao Anote o pedido, vereador. Considerando o pedido do vereador Alexandre Campanella de vistas por uma sessão. Eu até agradeço, acho que a gentileza do líder, né? Hoje ele está muito light, parabéns. Coloque em votação o pedido de vistas por uma sessão. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vistas com voto contrário do vereador Edson Barros. Gostaria de manter a discussão nesta votação por uma sessão vistas. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura do 5º item da ordem do dia. Processo número 5897 de 2017. Soelia Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes nos estabelecimentos comerciais situados no município de São Caetano do Sul, alertando sobre os riscos de se contrair leptospirose pela ingestão de bebidas diretamente em latas ou garrafas e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. José, eu acho que deveria, eu vou pedir visto também, porque já que a vereadora está aqui para defender o projeto, conhecer melhor o projeto. Porque, veja bem, eu estou com dúvidas sobre o projeto. Então, pedir visto para uma sessão, até quando a vereadora estiver presente, para poder agir. Líder, o que, é que você acha da ideia? Eu acho que é o mais correto, né? Não, mas eu queria no consenso. Eu acho que é interessante, que eu estou com dúvidas sobre o projeto. Mas a vereadora poderia esclarecer. Coloque em votação o pedido de vistas por uma sessão feito pelo vereador João Delira. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vistas por uma sessão, com voto contrário do vereador Parra, que gostaria de manter a discussão nesta sessão. Vistas por uma sessão. Com a palavra ao vereador Linton Voltarelli para a leitura do 6º item do dia. Processo número 7960 de 2017. Marcos Sérgio Gonçalves Pontes. Primeira discussão e votação do projeto de lei que acrescenta o inciso 5º ao artigo 48 da lei número 4207, de 3 de março de 2004, que institui o Estatuto Municipal de Pessoa Deficiente e do Portador de Necessidades Especiais, alterada pela lei número 5040, de 3 de março de 2004 e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão do projeto de lei, encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão. Aprovado em primeiro turno, de forma unânime.
Com a palavra, Olívio Voltarelli para a leitura do 7º item de ordem do dia. Processo número 0369 de 2019. Jander Cavalcante de Lira. Discussão e votação únicas do projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são-caetanense ao senhor José Miranda Filho pelos relevantes serviços prestados ao município. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Lembro o plenário que, por se tratar de decreto legislativo, se faz necessário a votação nominal por 2/3 dos vereadores presentes. Neste caso, o presidente também faz valer o seu direito a voto. Com a palavra, o primeiro secretário para chamar nominal dos vereadores que estiverem de acordo, digam sim. Caso algum vereador veja de maneira contrária, diga não. Vereador Anacleto Campanella Júnior. Sim. Vereador Carlos Humberto Serafim. Sim. Vereador César Rogério Oliva. Sim. Vereador Eclerson Piuniello. Sim. Vereador Edson Roberto Parra. Sim. Vereador Eduardo José Vidosa. Sim. Vereador Francisco Macedo Bento. Sim. Vereador Jander Cavalcante de Lira. Sim. Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto. Sim. Vereador Marcel Franco Munhoz. Sim. Vereador Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Sim. Vereador Maurício Fernandes da Conceição. Sim. Vereador Moacir Luiz Gomes de Rubira. Vereador Olívio Voltarelli vota sim. Vereador Ricardo Andreju. Vereador Roger Cláudio Alexandre. Sim. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Sim. Vereador Miratã Ribeiro Figueiredo. Com 18 votos favoráveis, o projeto de decreto legislativo ele é aprovado. Peço que publique-se. Parabéns, vereador, pelo título aprovado. Com a palavra, Olívio Voltarelli para a leitura do 8º item em ordem do dia. Processo número 1387 de 2019. Eclerson Piuniello. Discussão e votação únicas do projeto de resolução que concede licença ao vereador Eclerson Piuniello para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 18 dias, no período de 26 de abril a 13 de maio de 2019 e da outras providências. Para encaminhar a votação, peço licença para fazer daqui mesmo, no plenário. Pedir licença aos senhores vereadores não é prática de um presidente pedir licença, mas já faz um ano e meio que eu já havia previsto essa licença por conta, não há porque eu negar o pessoal, estou fazendo um curso de mestrado, há um curso que eu preciso fazer de 10 dias já previamente agendado, combinado, então não consigo conciliar, peço uma licença de 18 dias sem remuneração, como os senhores sabem, o público precisa saber. Neste período estarei muito bem representado, caso os senhores aprovem a licença, pelo vereador Edson Parra, nosso vice-presidente, assim como pelo vereador Roberto Proerd, primeiro suplente do MDB, graças a ele também foi o segundo partido mais votado da cidade. Então não é apenas por não se faz uma condução política em cima da necessidade de fato pessoal, mas acaba acomodando. Peço aos senhores que avaliem esse pedido de licença por gentileza. Não pode pedir listas, querido. Encerrada, coloco em discussão, fiz o encaminhamento, coloco, em votação o pedido de licença. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão. Aprovado de forma unânime. Agradeço os senhores vereadores pela compreensão e a gentileza. Tenho certeza que o vereador Edson Parra, em momento oportuno, representará bem esta casa. Nada mais havendo, peço que publique-se e convoque o nosso respectivo suplente, vereador, ex-vereador aqui, Roberto Proerd. Nada mais havendo, com a graça de Deus, que está encerrada a primeira sessão, convocando os vereadores Marcos Fontes e vereador Eduardo Vidosa, para que as comissões quinta-feira compareçam ao projeto do abono, para que a gente possa emitir licença na